Capítulo 684 Mudança drástica. Este anão apareceu de repente ao lado de Angela e a rainha não conhecia nenhuma técnica de combate ou artes marciais. De fato, a expressão no rosto dela nem mudou com o tempo. Droga! Pare! A Helena, que estava voando em direção a Black, estava aterrorizada, e ela nunca esteve tão ansiosa antes. Parecia que não havia tempo suficiente para ela fazer algo para impedir isso. Ela rapidamente puxou o arco da grande matrona, Mavinas Caster, e a corda do arco vibrou rapidamente até um ponto em que era difícil para os olhos humanos verem, e muitas flechas voaram para fora continuamente, como se estivessem acorrentadas uma à outra. As flechas perfuraram o ar e deixaram um rastro de imagens posteriores, e a energia contida nelas era aterrorizante. No entanto, a velocidade das setas foi um pouco mais lenta que o necessário. A adaga na mão desse anão já estava muito perto de Angela, e a luz assustadora que refletia na lâmina já iluminava o pescoço de Angela. Anomalia do Sol, terra proibida dos deuses. Nesse espaço onde tudo estava vermelho, muitos raios vermelhos caíam como se os deuses estivessem zangados. Havia um homem que estava mudando de posição no chão continuamente, e sua figura estava um pouco embaçada devido à alta velocidade. Embora ele também estivesse revidando, a situação não estava a seu favor. Rei de Chambord, desista. Assim que você entrou na minha anomalia do Sol, sua derrota se tornou inevitável. Mesmo se você tentar revidar, seria um desperdício de energia. Por que desperdiçar nosso tempo? O bispo Senshi ficou no ar e disse com uma expressão orgulhosa. Ele estava no alto do céu e se sentia como um deus que estava no controle de tudo. Enquanto olhava para a pessoa que corria como uma fera em uma enorme gaiola, sentiu como se estivesse assistindo a um show de circo. Silêncio. Embora essa figura estivesse se esquivando de raios a cada segundo, ele não respondeu. Na verdade, ele nem olhou para Senshi. Está bem. Vou esperar e ver quanto tempo você pode durar sem a capacidade de reabastecer sua energia. Relâmpago celestial da classe Sol. Seta relâmpago rei de Flash. Quando o bispo Senshi, da areia vermelha, rugiu no céu, ele ondulou o cajado do rochedo negro. Instantaneamente, os raios que caíam do céu aumentaram em número e intensidade. À medida que esses relâmpagos se tornavam mais espessos e mais poderosos, até o solo sofreu inúmeras rachaduras. Os grãos de areia vermelha derreteram e se tornaram um líquido vermelho espesso sob temperatura tão alta, e o deserto vermelho estava se transformando em um mar vermelho. Finalmente, o raio sangrento com mais de 1 metro de espessura atingiu Fei bem em sua cabeça. Como se o poder do raio entorpecesse seus músculos, a velocidade de Fei diminuiu drasticamente, perdendo seu excelente andamento e controle. Então, ele foi instantaneamente atingido por mais alguns raios e foi envolvido em um mar de poder de raios vermelhos. Você está morto. Essa cena fez o bispo Senshi, da areia vermelha, que estava no céu, relaxar e se acalmar, e seu coração que estava na garganta finalmente caiu de volta no peito. Ele ficou assustado com os trunfos que o rei de Chambord revelou um após o outro. Portanto, mesmo que ele já tivesse puxado Fei para sua anomalia do Sol, ele ainda não estava se sentindo confiante sobre isso. Ele temia que Fei pudesse fazer outra coisa além de sua compreensão e mudar a situação novamente. Ao ver esta cena, ele finalmente relaxou, pois sabia o quão aterrorizante eram esses raios vermelhos. Afinal, eles foram lançados por ele usando a arma de combate nível semideus, Cajado do Rochedo Negro. Era o suficiente para entorpecer um inexperiente Lorde da classe Sol por mais de 10 segundos. No entanto, apesar de parecer que o rei de Chambord foi derrotado, o bispo Senshi da Areia Vermelha não se atreveu a subestimar seu oponente. Usando o cajado do rochedo negro, ele continuou a comandar os elementos em sua anomalia do Sol e atingiu Fei com mais raios. Os raios atingiram o corpo de Fei continuamente, como se os deuses o estivessem punindo, e uma nuvem de vermelhidão logo o envolveu.
Era difícil distinguir seu sangue e a energia do raio vermelho. Logo, um enorme poço apareceu, e o corpo de Fei estava no fundo, em nenhum lugar para ser visto. Os raios vermelhos continuaram a cair. O bispo Senshi, da areia vermelha, só interrompeu seus ataques depois de mais de 10 minutos. Até agora, o poço no chão já tinha um diâmetro de mais de 100 metros, e era tão profundo que seu fundo não podia ser visto. Como faixas de fumaça negra subiam acima do poço, nada podia ser sentido dentro do poço. Não havia som nem luzes. Nenhuma emanação. Será que os relâmpagos mataram o rei de Chambord? O bispo Senshi, da areia vermelha, pensou quando aterrissou na cova e caminhou lentamente com o cajado do rochedo negro à sua frente, garantindo sua segurança. Então, ele dobrou as costas com cuidado e olhou para o fundo do poço com a guarda levantada. Nesse momento, um ponto de luz dourada brilhou subitamente no abismo do poço fundo e escuro, e parecia bonito como se fosse um grão de ouro no leito de um rio preto. No entanto, Senshi ficou chocado e ele tentou recuar imediatamente. Infelizmente, era tarde demais. De repente, um feixe de luz dourado disparou do fundo do poço com poder insano e atingiu Senshi no peito. A sorte de Senshi, e que ele não abaixou a guarda e tinha o cajado do rochedo negro na frente do peito. Essa arma de combate nível semideus tinha seu próprio espírito e emitia uma espessa camada de poder sagrado de prata automaticamente quando detectava perigo, bloqueando esse ataque antes que Senshi tivesse tempo de reagir. Mesmo que esse fosse o caso, Senshi ainda foi jogado no ar pela força, parecendo um saco de pancadas quebrado. Você ainda não está morto. Como isso é possível? Com sangue escorrendo pelos lábios, Senshi ofegou com os olhos bem abertos. Como? Depois que você ficou na terra proibida dos deuses por tanto tempo, seu poder e energia não enfraqueceram. Senshi ficou chocado ao descobrir isso, quando finalmente aterrissou no chão sem poder, depois de voar mais de várias centenas de metros. Ele não achava que o rei de Chambord ainda tivesse tanto poder para revidar depois de ser atingido por raios por tanto tempo. Assim que pousou, o bispo Senshi, da areia vermelha, percebeu subitamente que algo estava errado. Depois de uma rápida pausa, ele olhou em volta lentamente com o corpo rígido, como se ele fosse atingido por um raio. Então, como se ele descobrisse a coisa mais terrível e inacreditável até agora, ele perdeu a compostura e gritou como um porco que estava sendo abatido. Acabou que o ambiente ao seu redor mudou. O bispo Senshi, da areia vermelha, de repente percebeu que estava em algum lugar diferente. No momento em que foi atingido, ele não estava mais no seu terra proibida dos deuses. Em vez disso, ele estava agora dentro de uma caverna escura e sombria, e havia uma tonelada de energia arrepiante e maligna. O que está acontecendo? Senshi ficou sem palavras e não sabia o que havia acontecido. Era difícil para Senshi perder a compostura, já que ele era o bispo de um santuário na Santa Igreja, e ele passara por muitas situações e conhecia muitos segredos antigos. No entanto, isso aconteceu dentro de sua própria anomalia do Sol, e era algo inédito.